A chegada de um filho é um momento marcado por expectativa e emoção, mas nem sempre o parto acontece como planejado. Em alguns casos, complicações podem provocar traumas físicos e emocionais que permanecem por muito tempo. É sobre a recuperação da saúde mental depois de uma experiência como essa que vamos conversar com a escritora Raquel Giri, que enfrentou complicações graves durante o nascimento das filhas gêmeas. Raquel, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa, é muito gratificante poder falar um pouquinho sobre essa experiência, né? Porque às vezes é um momento tão especial, né? E que às vezes acontece, né? O que aconteceu comigo e dividir um pouquinho essa minha experiência vai ser um prazer muito grande. Raquel, quais são os impactos emocionais que um trauma no parto pode deixar na mulher? Sim, nossa, foi uma experiência bem difícil, muito difícil, porque você tem uma expectativa, né, de ganhar as suas filhas, ganhar o seu filho e logo após estar com ele nos braços, estar vivenciando aquele momento tão mágico que é a maternidade e dar à luz, né, esse momento tão sagrado. E quando isso se rompe, é uma dor muito profunda, porque você fica pensando em todos os impactos emocionais que também pode vir a criar nos seus filhos, isso era uma angústia muito grande das minhas filhas, porque a gente sabe do vínculo do amamentar e você precisar ficar numa UTI, ter esse distanciamento, causa uma cobrança muito grande para a mulher. E sem contar que você poderia não, eu poderia não estar aqui hoje, né? Eu poderia ser mais uma dentro da taxa de mortalidade. E pouco se fala sobre isso, né? E a atonia uterina, que é a falta do tônus muscular, né, do útero, o útero durante a gravidez, principalmente como a gravidez gemelar, ele fica durante muito tempo, né? As minhas filhas nasceram muito grandes, uma com 3,330 kg, 50 centímetros, e a outra com 2,700, 49 centímetros. Então, assim, uma fadiga muscular muito grande e o útero ele se distende. E eu passei por 3 cirurgias, né? Teve o parto das minhas filhas, e eu tive uma hemorragia, mas o útero ele voltou ao seu tamanho, né? Voltou, não ao seu tamanho original, que isso não, mas voltou a contraiu, e horas depois na UTI ele voltou a distender novamente. Então, assim, foi uma dor muito grande, é uma dor muito grande. Quando eu acordei da anestesia, né, que eu me recuperei, que eu coloquei a mão na minha barriga e eu vi que a minha barriga estava muito grande ainda, e eu ainda perguntei para a enfermeira, eu falei, mas eu não ganhei as minhas filhas, por que eu estou desse jeito? E era muita dor. E aí foi aquele corre-corre todo, né, todo mundo mobilizado dentro da UTI, e aí eu tive a segunda parada cardíaca e tive que ir para a sala de cirurgia novamente, fiz a estectomia. E posterior, né, a isso, eu tive que ainda fazer a terceira cirurgia no outro dia, depois de 24 horas, porque eu comecei a ter falência renal e a hemorragia ainda também foi um renascimento. Existe uma Raquel antes e existe uma Raquel depois de tudo que aconteceu comigo. E depois, quando você volta, primeiro, você fica muito feliz, muito agradecida, né, por estar com essa nova oportunidade, porque é uma nova oportunidade. E também, assim, a preocupação, né, de que você fica, que, nossa, a vida, ela é realmente um limiar muito grande e, de repente, você pode vir a faltar. E como mãe, a gente se cobra bastante. E como você lidou emocionalmente com tudo o que aconteceu durante o nascimento das suas filhas? Assim, com 3 crianças pequenas, que eu tinha já uma filha mais velha, foi bem difícil, porque eu precisei, né, dar todo o amor, dar todo o apoio, dar a atenção, e às vezes a gente não tem tempo de olhar para essas questões emocionais.
e ao longo, né, de um acúmulo de sentimentos que você vai jogando para debaixo do tapete, que você vai colocando. Anos depois eu sofri uma depressão, né, tive burnout, tive algumas síndrome do pânico, outras questões emocionais bem acentuadas, e é onde eu escrevo, né, no livro a respeito disso, né, que a minha força, tanto para sobreviver a essa intercorrência, foi simplesmente a imagem que eu segurei das minhas filhas naquele momento, para sobreviver. Então, o que eu mais fiz depois foi me agarrar, me apegar ao amor de mãe, a ser mãe, às minhas filhas, aquela necessidade para sobreviver e ter força para sobreviver a todos os traumas, né, que ao longo da vida a gente vai acumulando. Raquel, como que a terapia e a escrita ajudaram na sua recuperação e deram origem ao livro Sementes do Silêncio? Sim, eu acho que a gente precisa entender que nós não somos mulheres maravilhas. E a gente tende a querer ser a Mulher Maravilha, porque no mundo onde a gente quer ter um espaço, a gente quer ter trabalhar, a gente quer ter filho, a gente quer casar, a gente quer ter casa, a gente quer fazer tantas coisas, e a gente quer dar conta de tudo. E chegou um momento em onde eu precisei pedir ajuda, e a terapia, os espaços terapêuticos, né, eles estão aí, e as pessoas precisam entender que é um passo muito importante. Às vezes a gente ouve falar, mas eu fiz terapia tanto tempo e não consegui ver resultado. Eu acho que a fórmula aí está no quanto você está disposto a fazer dar certo, a se entregar, a abrir mão, né, de tantas coisas, de tantos preconceitos, de tantas dores e se permitir se entregar a esse momento terapêutico. E eu falo que foi transformador. E ao longo desse período, né, eu fui escrevendo e era uma forma de dar vazão aos meus sentimentos, aos meus pensamentos. E eu comecei escrevendo. E quando foi ano passado, uma amiga minha leu e ela falou: Raquel, você precisa publicar. E eu nunca pensei em ser escritora, eu nunca pensei em publicar um livro. Mas eu acho que é uma ferramenta, é uma voz para que aquelas que se encontram também dentro desse lugar de cobrança, de passar por dores, por problemas emocionais, né, muito graves, que é uma transformação no seu corpo muito grande. Você passa. Eu falo que eu não fui a mesma com toda essa experiência. Foi uma experiência de quase morte, foi um momento muito difícil, muito doloroso, que deixou marcas, sim, mas que eu transformei isso num trampolim para poder ir mais além. Raquel, na sua visão, o que ainda precisa ser mais discutido sobre a saúde mental das mulheres que passam por um trauma no parto? Eu acho que espaço, eu acho que não ter vergonha de dizer que o quanto isso te impacta, porque as pessoas cobram muito, né? Esse momento tem que ser um momento lindo, e se você falar que você está com medo, que você tem medo de não dar conta, que você é frágil, que você precisa, sim, de apoio, você não precisa dar conta sozinho. Então, eu acho que precisa um pouquinho não, precisa bastante de espaços aonde ela possa dizer o que realmente está sentindo, né? O que realmente passa por uma mulher, principalmente uma gestação única já é uma gestação que você já passa. Eu passei por uma gestação única, minha primeira filha, a segunda gestação gemelar. Então, esses lugares onde a gente possa ser mãe e com todas as suas angústias, medos, desafios que a gente enfrenta, tanto na gestação, quanto no parto, quanto pós. Eu acho que falta essa escuta. Bom, e para quem quiser conhecer o seu trabalho e adquirir o livro Sementes do Silêncio, como que pode encontrar você e ter acesso a esta obra?
Então, no meu Instagram, raquelgire.ss, eu tenho lá divulgado também os links, né, onde a gente pode estar acessando. Na editora Dialética, né, no link da editora Dialética, Semente do Silêncio, na Amazon também, em todas as plataformas. Se botar lá no Google Semente do Silêncio, Raquel Gire, a gente já tem bastante acesso a essas plataformas. Bom, Raquel, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar uma história tão importante e delicada com a gente. Que o seu relato possa ajudar outras mulheres a entenderem que também é preciso cuidar da saúde emocional depois de um trauma no parto. Muito obrigado pela entrevista, um grande abraço e sucesso. Eu que agradeço, muito obrigada. E as pessoas que tiverem acesso, pode comprar lá o livro Semente do Silêncio.